Eu me chamo Diacuí Pagotti e eu estou presidente da ALA nesse exercício de 2021 até 2023. A ALA nem sempre foi uma academia, mas uma associação. Começou como uma associação por ideologia do nosso poeta Samuel Moskowski e os saudosos José de Mirtaço e Clóvis Mazzali. Convidaram algumas pessoas que gostavam de poesia e artes e iniciaram uma associação. E nesta época eu fui convidada também. Da associação surgiu 5 coletâneas que nós fizemos em parceria com todos os associados. Tivemos a colaboração da acadêmica, então na época, Júlia Reimann, que era presidente da Academia de Letras Feminina de Jundiaí, que nos orientou como poderíamos fazer para fundar uma academia. Nós sonhamos bastante e colocamos em prática aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Nós ganhamos então o Dia do Escritor Louverense, que foi um projeto do então vereador Aparecido Franciscão, e foi instituído no dia 22 de agosto. A nossa associação foi fundada em 2007 e daí nós tentamos fundar a Academia Louverense de Letras e Artes e conseguimos esse sonho ser realizado juntamente com todos os outros acadêmicos. Nós contamos hoje com 40 cadeiras exatamente e 30 cadeiras estão ocupadas, por personagens da literatura aqui de Louveira. Nós temos 6 coletâneas lançadas através da academia e pretendemos lançar a 7ª ainda esse ano. Também pretendemos fazer uma parceria com a Academia de Lomé, capital do Togo, na África. Já estamos conversando sobre isso e se tudo correr bem, se nós sairmos desta situação de pandemia, nós faremos esse lançamento provavelmente ainda esse ano, no Dia da Consciência Negra. Temos como patrono Sinésio Essêncio e como acadêmicos de honra José de Mirtaço, Rui de Oliveira. Estamos sonhando com mais projetos. Temos artesãos na nossa academia, nós temos artistas plásticos com trabalhos lindíssimos que infelizmente, embora gostaríamos de fazer um vernissage, não vai ser possível, pelo menos por enquanto. Temos atores que também estão parados porque não há condição de trabalho neste momento. E então nós vamos contando com aquilo que nós podemos fazer no momento, que é só a arte da escrita mesmo. Então, eu vim de muito longe. Eu sempre fui artista circense. Quando eu cheguei aqui no bairro, na cidade de Louveira, no bairro Santo Antônio mais precisamente, eu fui bastante discriminada por ser a moça do circo. Então, eu tive muita dificuldade em tudo. E na época eu fazia o colegial, que era ou clássico ou científico, e eu fui convidada para dar aula da admissão, para substituir um professor. E foi muito difícil os pais me aceitarem. A partir daí começou a minha luta. Não, eu vou ter que ser respeitada, eu vou ter que ser aceita nesta cidade, porque é aqui que eu resolvi morar. Então eu decidi realmente morar na cidade de Louveira e mudar a minha vida através disso. O que aconteceu? Comecei a trabalhar, arrumei um bom emprego e aos poucos eu fui cativando as pessoas.
E eu sempre escrevi desde da minha juventude. E eu entrei na comunidade de jovens na Igreja Católica e lá eu dava as palestras, dava catecismo. E aí as pessoas foram tendo uma outra imagem de mim, vendo que eu era uma pessoa normal. Eu não era aquilo que eles imaginavam que eu fosse. E a partir daí eu decidi que eu escreveria e sempre abordaria algum assunto ou feminino, ou algum assunto polêmico sobre discriminação, e assim eu fiz. E aos poucos eu vou cativando as mulheres pela luta, porque eu sempre fui uma lutadora, eu sempre quis lutar e alcançar os meus objetivos na vida, e todos o que eu quis, eu alcancei. Quando menina, eu sonhava em ser presidente do Lions Club. Falava, mas como que eu vou ser presidente do Lions Club? Isso é algo impossível. Eu falei, não, mas eu vou ser presidente do Lions Club. E consegui ser presidente do Lions Club de Louveira por 3 gestões consecutivas. Votaram em mim. E quem votou em mim? Foram os próprios homens que votaram em mim. Entendeu? Daí eu abri espaço e abri assim para as mulheres também. Depois de mim, outras mulheres começaram a se candidatar a presidente de Lions Club, porque sempre foi um clube muito fechado aos homens, né? A partir dessas informações, as mulheres já vêm me olhando com outro olhar. E eu aproveito disso, tenho o meu Facebook, pretendo fazer uma biografia e para incentivar a essas mulheres. Eu estava comentando com o João Batista a respeito de uma mulher que me pediu para escrever um livro sobre aquilo que ela pretende falar e não consegue. Ela pretende colocar para as pessoas, para as mulheres, passar a experiência dela e ela não consegue. E ela simplesmente me disse que ela escolheu a mim para fazer isso. E se eu poderia realizar esse sonho para ela. É algo que eu vou fazer e pretendo fazer para outras mulheres. Neste momento de pandemia, todos sabemos das dificuldades que a maioria, vamos dizer assim, das mulheres passam em todos os sentidos, né? As bem-sucedidas, as não-sucedidas, e cada uma tem a sua história. E eu tenho certeza que cada uma gostaria de colocar no papel a sua história, a sua experiência, experiências boas e experiências ruins também, mas como uma maneira de dividir com o próximo ou com a próxima aquilo que ela passou nesse tempo. Tive um convite também de uma outra pessoa que teve uma experiência dolorosa com a pandemia e pediu para que eu escrevesse por ele a respeito da sua experiência, do seu sofrimento, de tudo aquilo que ele passou, que ele gostaria de colocar no papel e para tentar ajudar os outros e para tentar confortar também. E eu achei assim muito interessante. Mesmo que for para ser uma escritora fantasma, mas ajudar o próximo ou a próxima. E as mulheres que quiserem escrever e quiserem a minha mão, a minha caneta para fazer isso por elas, eu estou à disposição. E eu gosto muito disso. O que eu quero mesmo é ajudar e contribuir com a cidade de Louveira, que eu aprendi a amar de paixão. Me estabeleci aqui com 22 anos de idade, com 17 anos de idade. Me casei com 22. E aqui eu me estabeleci e fiquei apaixonada pela cidade. E gostaria de fazer muito por ela. E o que eu posso fazer é na área da cultura. Se eu puder ajudar, eu estou aí para o que deve vier. Eu acredito que a importância dos movimentos culturais dentro da cidade serve para um crescimento de todos, né? De todas as áreas. Porque cultura faz parte da vida do ser humano, né? Tudo é cultura. E nós temos que estar atentos para esses movimentos, apoiar e ajudar, se for o caso, né? E promover, ajudar na promoção cultural, né? Tá sempre assim em contato com a Secretaria da Cultura também, que sempre nos dá um grande apoio, né? Dentro da ala, pelo menos, nós estamos tendo bastante apoio.
E eu acredito que a cidade toda, existem vários movimentos que inclusive nós nem conhecemos, né? E aos poucos a gente vai conhecendo e vendo aqui é de suma importância. Oiês, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Vieres Comparim, eu sou campineira de nascença, mas louverense de coração. Eu estou morando aqui em Louveira desde 2017, sou neuropsicopedagoga, eu tenho pós-graduação na arte milenar de contar histórias, docência no ensino superior, também tenho formação em artes visuais e complementação em sociologia. Eu atuo na área da educação tem mais de 15 anos. Também atuo na área cultural. Tive projetos aprovados no PROAC, onde a ideia era realmente fazer a valorização da tradição popular, das tradições das culturas indígenas, culturas negras. Tive reconhecimento através de uma premiação, de um concurso de contar histórias, ler um livro para ler um mundo. Também já fiz serviços voluntários, levando alegria em hospitais e diversos ambientes sociais. Meu ingresso na ALA, ele foi um momento muito significativo, né? Eu entrei o ano passado, então foi um processo que foi feito durante o período da pandemia e como tantas outras famílias, eu tive uma perda muito significativa. A minha mãe faleceu de Covid e acabei perdendo o chão, como tantas famílias perderam, e eu estava distante da área cultural, né? Então eu vi a possibilidade de ingressar na ALA, um retorno para um projeto, uma área cultural que eu gosto tanto. Então a ALA, eu tenho uma dedicação muito exclusiva, né? E olha como as coisas são significativas, né? Eu trabalho muito na educação infantil, o meu patrono é o Vinícius de Moraes, e a minha mãe deu o nome do meu irmão de Vinícius, em homenagem a esse nosso tão amado escritor. Então eu me sinto muito honrada. Esse ano, com toda a experiência que eu tenho na parte cultural, de já ter tido projetos aprovados, né, eu estou fazendo parte da direção cultural. E a minha ideia é realmente trazer toda essa disposição que tem, né, da experiência da área educacional, da experiência da área cultural e poder transformar isso e ampliar. Porque o objetivo da ALA é esse mesmo, valorizar os artistas populares de Louveira. Então a gente começou com esse projeto, né? Então a gente tem as coletâneas, são lançadas todo ano. Essas coletâneas são trabalhadas dentro de escolas, a gente já participou de premiações, então sempre incentivando os alunos, e a ALA está lá presente e sempre acaba entregando ao ganhador, né, a criança que teve seu texto reconhecido, poder ter esse contato. A gente está também fazendo vídeos com os textos, né? Então nesse momento de pandemia a gente está mais, né, nessa parte interna, elaborando textos, né? Então a gente já tem uma sequência de ir lançando cada texto da coletânea. A ideia também é que esses textos depois tenham uma outra roupagem e também possa vir a virar um podcast, que também vai ampliar. Então a ALA está aberta a isso. A ideia é aproveitar a característica de cada escritor, de cada artesão que faz parte da ALA e poder transmitir. Então ela tem uma boa representatividade no setor cultural e a gente espera que isso possa unir e agregar a cultura de Louveira. A importância de todo esse trabalho que está tendo, a gente está conseguindo movimentar a cultura de Louveira, né? Então, o que antes era um pouco individualizado, a gente vai tentar sempre trazer o espaço, porque a movimentação cultural, ela representa o povo, representa o modo de vida das pessoas. Então, conseguindo mobilizar isso, envolver outros setores, a gente vai conseguir ampliar. E ampliar, valorizar a cultura também é um aprendizado, é um exercício de cidadania, é um exercício de respeitar a opinião do próximo, a cultura, como é a manifestação cultural daquela pessoa. Então acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que dar espaço para toda essa movimentação possa articular, ser reconhecida, porque todo mundo ganha com isso, né? Eu acho que o sucesso de um está atrelado ao sucesso de outro, né? Eu sou criadora de um canal que chama Infinito Já.
E ele visa tentar mostrar um pouco isso, a gente tem que descomplicar com o amor. Então a gente não tem que separar as coisas, a gente não tem que rotular, a gente tem que viver o hoje, né? O infinito já quer dizer isso, né? A essência do infinito, mas vamos trazer para agora. Então a gente tem que viver isso, viver as emoções, trocar, ter possibilidades e tudo de uma forma simples, olhando o poder individual de cada pessoa e trazer um pouquinho e agregando. E a ALA, ela está com esse foco, né? Ela foi agregando pessoas que estão com muita vontade de trazer e ampliar o setor cultural aqui de Louveira. Então eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa história. João Batista, louveirense, 64 anos, sempre amei Louveira. Morei alguns anos fora de Louveira, mas voltei. Sempre escrevi assim em redes sociais, aí tenho uma coluna no jornal que chama Louveirando. Comecei escrevendo umas 8 linhas. Aí o jornal me convidou para fazer uma coluna mesmo, e eu escrevo sobre Louveira, desde um guarda-chuva caído no chão, uma pessoa de costas no ponto de ônibus, um senhor com uma criança nas costas, uma professora antiga, um funcionário da escola, da prefeitura que seja, a linha do trem, a estação que ninguém esquece, né? E gosto de escrever. Eu acho importante escrever. Quantos vão ler? Claro, quantos mais lerem, quantos mais gostarem, é melhor. Mas o meu ato, que me levou para a ALA, Academia Louveirense de Letras e Artes, que eu amo, foi realmente o ato de escrever. Foi a minha escrita, o meu jeito, a minha maneira, entendeu? Então eu sou muito grato às pessoas, às coisas. Nem tudo é perfeito, nem tudo é rosa, nem tudo... Mas o mais importante, sabe o que é? Você estar lá, você se doar, você fazer, você estar, você tá, entendeu? Então isso é o mais importante. O resultado é o resultado. Uns vão gostar, outros não, outros vão fingir que gostam, outros fingem que não gostam, e assim vai. Assim eu fui parar na academia, que eu conheço a maioria das pessoas, e me convidaram e eu acabei chegando e ficando lá com muito orgulho. Tenho escrito toda semana, sai geralmente aos sábados, no Folha Notícias, que é o jornal, né? Há 6 anos mais ou menos. Eu gosto de escrever sobre tudo, como eu falei, a emoção do momento, os meus olhos que eles captam, entendeu? E o texto, não sei se é o que eu mais gosto, é o que eu me lembro agora que eu mais gosto. Pode ser que depois revendo eu goste mais de outro. Mas eu escrevi sobre o fechamento de um mercadinho em Louveira, que era o Mercadinho do Luiz, e foi um dos mais lidos. É que é a tristeza, porque minha mãe gostava daquele mercado, minha mãe ia lá quando tinha temporal, ela tinha medo de chuva, então ela ficava dentro do mercado, que é bem próximo de casa, entendeu? E ela era bem acolhida lá, então esse me marcou muito. E depois o mercadinho reabriu, eu escrevi também, mas aí já a emoção era outra. E escrevi sobre o bairro Monte Rei também, que as ruas são nome de cavalos de corrida, né? Eu achei muito interessante a história e foi um dos mais acessados, muito acessado pelo padrão nosso de Louveira, de gente que lê e tal. Então essas coisas me emocionam muito, sabe? O que me emociona realmente é o estar e o sentir. E depois minha mão e meus olhos, meu cérebro, pôr em linhas, em papel, agora na minha época era da telegrafia, né? Agora já é digitalização, entendeu? Eu curto muito, gosto e quero que as pessoas gostem, nem sempre é possível, entendeu? Olha, a importância dos movimentos culturais para a cidade é essencial. Falar que é essencial, importante e tal, mas é o que une, na verdade, porque a pessoa não esquece o que ela viu, o que ela sentiu, com o coração. Ela foi lá, assustou no primeiro momento. Nossa, que dança é essa? Nossa, o cara escreve no muro. Pô, o cara pichou. Mas depois ela volta para casa, assim como eu fiz muitas vezes, e ouvi muitas pessoas falando. Nossa, pô, eu me lembro, olha, era aquilo.
João, você fotografou aquilo, demoliram aquele muro. Eu tenho, aí me pedem a foto, entendeu? Então une, na verdade. O que une é a cultura. Claro que tem mais a educação, tem mais coisas que unem, lógico. Mas a cultura fica intrínseca, sabe? Assim, dentro da gente mesmo. Então, você dorme, depois você acorda e lembra, depois você esquece e lembra de novo, outra hora, entendeu? E cultura é vida em abundância, entendeu? É vida. Daqui, dali, de cá, de você, dele. Olha, tudo é cultura, tudo junta, tudo une e às vezes desune, mas depois torna a unir mais para frente, entendeu? Então eu acho isso legal. Mais que legal, legal é uma palavra só para simplificar. Na verdade é importantíssimo, mas é necessário. Porque se todos caminharmos assim e um não sair assim, vai, onde vai dar isso? Ninguém sabe. Mas é o nosso pré-conceito. Eu emito opinião sem conhecer. A gente cria um preconceito e já da cabeça da gente formou a pessoa. E a pessoa é muito mais que isso, muito mais. Olha, antigamente, né, tem uma esquina que eu moro na mesma casa há quase 50 anos. E a rua era de terra. E tem uma esquina de aqui, que todo mundo me vê lá. Eu me sentava à noite, isso há 20 anos atrás, ou 25 a 30 anos, com um livro e lia lá a noite inteira. Vinha um bêbado, sentava ao meu lado. Vinha um moleque que não deveria estar na rua, sentava ao meu lado. A menina que tinha brigado com o namorado, chegava chorando e sentava ao meu lado. Quantas noites, eu não gosto de frio, noite de calor, eu fiquei lá. E foi tão proveitoso, tão gostoso ouvir as pessoas. Tanto não estou falando isso como grande nem como pequeno, estou falando na medida, ao meu ver, certa. A gente acaba sendo gostado por A a Z.